A nova saga oficial, supervisionada e aprovada por Masami Kurumada, o criador dos Cavaleiros do Zodíaco, finalmente é lançada. A história, protagonizada por Yoga de Cisne, faz parte da batalha secreta contra o deus do tempo Cronos, que conspira para se vingar de Zeus, o Imperador Celestial, e de todos os deuses do Monte Olimpo, pois foi enganado pelos deuses do céu e agora interfere em toda a saga dos defensores de Atena, manipulando o tempo e enviando a elite de seu exército às horas. Após libertar Prometeu, Cronos lhe pergunta onde está o fogo divino que roubou dos deuses do Olimpo. Prometeu está satisfeito com o deus do tempo e revela que a chama que busca está encerrada na caverna sagrada de Kotege, perto de onde os enviados de Atena construíram uma cidade no norte, chamada Graade Azul, no extremo norte do leste da Sibéria. Confira agora o novo volume que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigo, sou o Diego Maria, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey Yoga entre fogo e gelo, parte 1. Naquele gélido lugar está uma jovem de cabelos curtos dourados, rezando diante do túmulo de Piotr, seu pai que governou o Graade Azul, e é escoltada por 2 guardiões. A mulher fala para seu querido pai que sente muita saudade dele. Revela que ao ficar em seu lugar governando aquelas terras se sente muito próxima a ele. No entanto, esse local congelado fica ainda mais frio sem sua presença ao lado dela. De repente, um dos guardiões percebe que não estão sozinhos. Eles perguntam quem está lá. Um homem desconhecido sorri, pedindo desculpas por invadir suas terras. A mulher se espanta ao vê-los. São 4 invasores que desejam saber o caminho para a caverna Kotege no reino de Graade Azul. Os 2 guardiões perguntam quem são eles e como ousam se dirigir à rainha Natácia daquela forma. A mulher entre os invasores diz em tom irônico que é uma honra estar diante da rainha. O segundo invasor acredita que eles devem esperar por Yuki Onna, a hora do gelo, pois não irá perdoá-lo se desobedecê-la. O terceiro, de vestes vermelha, tem certeza que serão perdoados se descobrirem a localização exata de Kotege. Estão diante daquela mulher chamada Natácia, que sem dúvida sabe onde está, portanto ordena que Dzute faça ela falar. O gigantesco invasor fará como ordenado com prazer. Ele avança na direção da rainha e seus guardiões, que se revelam como os guerreiros azuis. Jamais permitirão que passem. Eles atacam, mas para o inimigo não passam de uma piada. Com seus punhos desfere seu golpe. Extermínio do Yeti! Natácia vê seus 2 servos serem derrotados facilmente. Gargalhando, o inimigo continua caminhando na direção dela e diz que aqueles 2 não eram mais perigosos que filhotes de ursos. Ele pede que a pequena lhe conte tudo o que sabe. Contudo, Natácia permanece em silêncio. Nesse instante, o capacete que cobre o rosto do gigante racha no meio. Ele não entende o que está acontecendo. Incontáveis feixes de luz percorrem todo o seu corpo. Um novo guardião surge e não permitirá que toque em sua rainha. Agora terá de pagar com a vida pela ousadia. Impulso Azul! O invasor é derrotado pelo grandioso poder. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Os 2 guardiões que caíram ficam aliviados ao ver seu senhor Alexer, e como guerreiro azul tem a missão de garantir a paz nesse reino, bem como a segurança de sua irmã e rainha Natácia. O invasor vermelho com cicatriz no rosto sabe muito bem que Alexer não tem o direito de falar sobre paz. Afinal, é aquele famoso príncipe que tomou a vida de seu próprio pai, o antigo rei de Graade Azul. O jovem diz que ele está certo. Realmente cometeu esse crime imperdoável, porém pretende passar o resto de sua vida pagando por seus pecados. O inimigo debocha dessa comovente mudança em Alexer, mas eles têm uma missão a cumprir. Chegou a hora de brincar. Ordena que Nioiden mostre seus talentos ilusionistas. O menor dos invasores terá um enorme prazer e alerta que será difícil atacar um oponente que não se pode ver. Dissipação abissal! Alexer se impressiona, seu oponente realmente sumiu. Quando se dá conta, ele surge segurando Natácia. Não poderá dar um passo, é tarde demais. Alexer já foi
foi o responsável pela morte de seu pai e agora corre o risco de perder sua irmã e carregar esse novo fardo em sua consciência. Portanto, o inimigo ordena que ele diga logo onde está a caverna de Kotej, o lugar onde se encontra o fogo divino selado. Alexer não responde. O pequeno guerreiro se enfurece. Pergunta se o rapaz é surdo. Nesse momento, uma voz ecoa pelo lugar, dizendo para não tocar na rainha Natácia. Eles não sabem quem mais está lá. Inúmeros cristais de gelo surgem por toda parte. De repente, o corpo de Nioiden começa a congelar completamente e o gelo é despedaçado. Alexer não pode acreditar. É Yoga de Cisne. Por ter ameaçado seus amigos, não terá nenhuma piedade ao tomar a vida dos inimigos. Alexer e Natácia ficam felizes ao rever Yoga. Os Leptás de Cronos percebem que é um dos cavaleiros do santuário de Atena. Eles precisam combinar seus ataques para derrotá-lo. Rapidamente, a guerreira ataca Cisne. Naufrágio da Estirge! Mas Yoga esquiva das enormes presas da adversária. Contudo, ela não permitirá que escape e ataca novamente. Mas o cavaleiro diz que é justamente o contrário. Não irá fugir. Turbilhão de gelo! A aura da Leptá é destruída e ela cai. Imediatamente, o inimigo vermelho agradece a diversão e diz que agora é a sua vez. Ele lança Aflição Infernal! Mas Yoga não é atingido, apenas sua capa é rasgada. O Leptá não pode acreditar como ele é tão rápido. Yoga, erguendo os braços, pede que veja o verdadeiro poder de um cavaleiro de ouro de Atena. Execução Aurora! O último dos invasores é derrotado. Mas antes de cair, diz que o cavaleiro ainda verá o inferno, pois Yuki Onna irá vingá-los. É apenas uma questão de tempo. Ela é a morte com os dedos de gelo. Yoga se aproxima e cumprimenta Alexer e Natácia, perguntando se estão bem. O guerreiro azul agradece Yoga, graças a ele estão salvos. Estão felizes de ver novamente o cavaleiro de Cisne. Alexer percebeu que Yoga agora controla perfeitamente a execução Aurora. Felizmente para Alexer, não foi assim durante o confronto que tiveram, senão não teria sobrevivido de forma alguma. Yoga conta que deve isso a seu mestre Camus, que lhe ensinou sua técnica por um alto preço, a própria vida. Natácia lamenta o ocorrido. Ela pergunta a Yoga por qual motivo retornou àquele lugar. Alexer e Natácia ficam perplexos ao saber. A deusa Atena irá para o Grade Azul. No templo de Cronos, o deus do tempo diz a Prometeu que seu palácio deve parecer muito melhor do que aquela cordilheira do Cáucaso. Prometeu cumpriu sua promessa e quer saber por que ainda está naquele lugar. Continua sendo um prisioneiro, antes das correntes e agora do palácio. Mas Cronos pede que ele não tema. Em breve será livre, desde que não tenha mentido para ele. Prometeu pergunta se por acaso acha que ele é um mentiroso. Cronos revela que apenas aprendeu com seus erros. Zeus achou por bem traí-lo, porque se imagina o maior dos deuses do Olimpo. Cronos pretende provar a Zeus que pode ser ainda maior. Prometeu percebe que o deus do tempo certamente está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Arthur Esponde observa a conversa ao lado de seu mestre. Cronos pergunta a Prometeu por que ele escondeu o fogo na caverna Kotej no reino de Grade Azul. O prisioneiro revela que na verdade não foi ele quem colocou lá. Cronos se surpreende. Prometeu conta que quem colocou o fogo ainda nos tempos mitológicos foi a própria deusa Atena. Meus amigos, finalmente uma das sagas mais aguardadas pelos fãs foi lançada. Jerome Okie, o artista de Saint Seiya Time Odyssey, agradece o apoio e mensagens dos fãs. O terceiro volume da nova saga oficial dos Cavaleiros foi lançado em 25 de outubro e segue liderando a primeira e segunda posição do ranking da Amazon. Os anteriores esgotaram rapidamente. Ikki, Nas Chamas do Destino e Shun e a Corrente da Memória. O autor forneceu para esse lançamento 3.500 horas de trabalho. Dias, noites, fins de semana, sem férias durante essa maratona de 4 meses de produção. De abril a agosto, se esforçou ao máximo se preocupando com cada hora, cada detalhe, cada decisão tomada cuidadosamente, para que fosse a certa. Uma enorme responsabilidade lhe foi confiada, até o momento em que entrega o trabalho para a editora, quando não poderá mudar mais nada ou corrigir qualquer coisa. Nesse momento se liberta da pressão em seus ombros, e a partir disso não está mais em suas mãos. Como autor, entra em uma fase de ansiedade. Mal pode esperar para ver o que o público irá pensar sobre o resultado. Foi por essas pessoas que ele trabalha arduamente desde 2022, para lhes transmitir as emoções que guiaram suas mãos. Ele quer saber o que os fãs acham e tem lido as mensagens. Está feliz de saber o quanto estão gostando do novo volume e saber o que estão sentindo sobre
tudo que colocaram nele como fãs. O verdadeiro sucesso, o que realmente importa, são as sensações que a história provoca em nós. O feedback que recebe o emociona e o incentiva cada vez mais. Não perca os próximos vídeos dessa épica guerra contra Cronos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Natácia, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiro.